Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais a nossa videoaula, sempre ligados com todos os amados irmãos que estão acompanhando, tanto no nosso canal e Adelages, como a Academia Teológica. E você pode se inscrever já na nossa página da Academia Teológica, www.academiateologica.com.br. Quanto mais irmãos se inscreverem ali no nosso site, mais os irmãos estarão nos dando condições de organizarmos a plataforma de cursos para os irmãos. Nós já temos ali alguns materiais para os irmãos, especificamente também os slides para as lições. E eu desejo que os irmãos se inscrevam. Já deixa o teu ok nesse vídeo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco. Eu hoje não fiz aqui a lista de agradecimento, porque tem vários novos irmãos mandando mensagem, postando seus nomes, suas cidades. E eu quero aqui, eu não vou fazer isso toda a aula, né, para não tomar muito tempo da lição, mas nas próximas aulas eu vou fazer um grande agradecimento a todos os irmãos espalhados por esse nosso lindo Brasil. Que Deus abençoe os amados irmãos. E também agradeço os irmãos que estão adquirindo o nosso livro. Eu pergunto para você, você sabe qual a diferença entre entristecer o Espírito Santo e blasfemar contra o Espírito Santo? Sabe a diferença? No livro eu ensino. Você sabe também como que o Espírito Santo vai atuar na grande tribulação? Ah, Rodrigo, será que ele atua na grande tribulação na terra? Está na Bíblia. Eu explico também nesse livro. Toda a personalidade do Espírito Santo eu ensino no livro. Mostro o que ocorreu com o mundo quando o Espírito Santo desceu na terra, está santificando o mundo. Eu mostro ali quais são os deuses que deixaram de existir pela vinda do Espírito Santo na face da terra. Outra coisa, nós somos acusados pelos unicistas em criar a doutrina da Santíssima Trindade pelo fato de um costume pagão vindo por prática dos romanos. Mas não, no livro eu ensino como e por que foi organizada a doutrina, foi feita uma defesa da fé. Os irmãos acreditavam, ninguém duvidava, todo mundo aceitava o ensinamento do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos pais da igreja, mas pessoas no meio da igreja começaram a questionar a divindade de Jesus e também a existência do Espírito Santo. E aí então os pais capadócios, talvez você nunca ouviu falar, foram eles que organizaram a doutrina, explicando a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí surgiu a doutrina para defender as heresias da época. E muita gente não sabe. Então esse livro tem uma riqueza de informação acerca do Pai, da doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a divindade das pessoas da Santíssima Trindade e também especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu explico ali o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, muito bom. Eu gostaria que você comprasse esse livro, 3 parcelinhas de R$ 13,30, e você estará investindo diretamente no site da Academia Teológica. Parabéns aos irmãos que já adquiriram e eu espero que você adquira também. Não perca mais tempo, adquira e enriqueça o teu conhecimento. Uma das melhores pesquisas já feitas sobre a pessoa do Espírito Santo, do Senhor Jesus e também o Deus Todo-Poderoso. Para você ter uma ideia, tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia nesse livro. Então não perca, acesse a Academia Teológica e adquira o nosso livro. Nós temos aqui a lição de número 2 do nosso abençoado trimestre, o novo trimestre, o 4º trimestre, né? Que é o último trimestre desse ano. E nós temos aqui o nascimento de um líder profético para Israel. Nós vamos aqui analisar o nascimento desse líder profético, o agir de Deus, como foi o nascimento deste jovem, a região onde ele nasceu, como Deus trabalhou para separá-lo, para que ele pudesse crescer, ser usado nas mãos de Deus, como também foi a postura da mãe desse menino diante das afrontas, das adversidades. Ela esperou em Deus em oração e teve a sua oração respondida. Vale a pena esperar em Deus. E aqui já no início da lição eu digo para você, se alguma coisa você está pedindo para Deus e está demorando, saiba que Deus não demora, Ele capricha. Aleluia! Deus não demora, Ele capricha. Como Ele fez essa obra maravilhosa. Ana sofreu, é verdade, passou um longo tempo esperando, mas valeu a pena, porque grande foi a bênção que Deus concedeu. Nós vamos aprender que vale a pena esperar em oração.
com a postura de Ana, nós aprenderemos isso. E muitas outras lições nós vamos aprender aqui com a lição de número 2. O slide número 2, eu peço que você baixe os slides também, nos diz assim, o ambiente familiar de Samuel. Essa lição é rica em informações, irmãos, para ajudar você a entender esse contexto histórico e as lições para os dias de hoje. Primeiro tópico, onde Samuel nasceu? Nós sabemos que devido ao pai dele surgiu o nome da cidade, depois surgiu uma abreviação da cidade, Ramá, e ela se tornou mais conhecida por Ramá. Mas a cidade, a localidade geográfica, não é o ponto específico da lição aqui. Vamos entender o contexto espiritual e cultural daquela região. Eucana, pai de Samuel, apesar de ser de linhagem sacerdotal, da tribo de Levi, e parecer ter uma vida piedosa, habitava em um sistema tribal pecaminoso, prejudicial à educação de Samuel, visto que Deus queria promover uma renovação espiritual entre os hebreus por meio de Samuel. Era necessário que Samuel fosse educado tendo um envolvimento diário com as coisas sagradas do ofício sacerdotal. Dessa forma, acreditamos que o próprio Deus colocou no coração de Ana o desejo de entregá-lo para morar no tabernáculo a fim de viver consagrado ao Senhor. Aleluia! O texto fala onde nasceu Samuel. O contexto espiritual do costume daquelas tribos naquela época era terrível, era péssimo para a educação daquele menino. Apesar do pai e da mãe parecer ter uma vida piedosa, nós já percebemos que eles mesmos já tinham adotado os costumes dos povos. Por quê? Porque havia a bigamia ali. Eucana tinha 2 mulheres, isso nunca foi a vontade perfeita de Deus. Nós sabemos, por um contexto cultural, acabaram permitindo, tem uma frase depois aqui no próximo slide, que eu digo ali, o fato de uma sociedade aceitar não significa que Deus aprova. Então, as tribos e o contexto cultural daquelas tribos não era o ambiente adequado para a educação de Samuel. Por isso que Deus tira ele. E nós entendemos hoje, na época da graça, pelo entendimento que temos pelo Espírito Santo no nosso coração, o nosso discernimento é muito mais amplo, nós entendemos, várias vezes o Novo Testamento comenta que é tudo por ele e para ele. Jesus mesmo disse, em mim nada podeis fazer, tanto agir como pensar, o querer e o executar. Nós sabemos que Deus, ele executa os seus propósitos. Então nós entendemos hoje que aquele sentimento que a mãe teve, quando eu ganhar, gerar e criar, nascer e criar, eu vou levá-lo para que ele seja educado lá no tabernáculo. Esse sentimento foi o próprio Deus que colocou no coração daquela mãe. Encheu ela de gratidão e ela automaticamente pensou, vou oferecer esse menino para ser educado lá no tabernáculo para o ofício sacerdotal de adoração a Deus. Mas nós sabemos que foi, nós vemos aqui, percebemos o próprio Deus colocando esse sentimento. Por quê? Porque ele tinha que tirar, irmãos, o menino daquele ambiente das tribos pecaminosas. Assim como ele fez com Abraão. Abraão, sai da tua parentela. Assim como ele tocou no coração de João Batista. João Batista, vai viver com os essênios no deserto, separado, consagrado. Deus sempre toca no coração para que as pessoas se separem e se consagrem. Então o menino nasceu num sistema tribal pecaminoso, nós sabemos que era terrível as práticas ali, e aí o próprio Deus coloca no coração da mãe para tirar o menino daquela situação, daquela cultura e levá-lo lá dentro do tabernáculo. Apesar de que, nós vamos aprender aqui nos próximos slides, mesmo lá no tabernáculo Deus teve que agir de forma ativa. Na teologia nós ensinamos, principalmente sobre teontologia, que existe a forma passiva de Deus falar com o homem e a forma ativa. Tá? Nós vamos, ao longo do trimestre, vamos explicando. E se você nos ajudar, abrir um parênteses aqui, compre o livro, você vai nos ajudar a colocar cursos teológicos lá no site, na Academia Teológica, para que você possa fazer também teologia conosco. Tá? E você vai aprender qual é a diferença da ação
passiva e da ação ativa de Deus. E foi necessário Deus agir de forma ativa lá no tabernáculo, porque senão o menino ia se corromper pelos maus exemplos dos filhos de Eli. Então a gente percebe Deus separando o menino e cuidando da santidade daquele menino, mesmo dentro do tabernáculo. Vamos lá, tópico 2. A bigamia presente. Então aqui essa lição do início ao fim a gente vê Deus trabalhando para cumprir seus propósitos. Nós temos aqui, devido à forte influência da cultura pagã, muitas famílias do povo de Deus haviam adotado costumes contrários aos princípios da vontade de Deus. Era comum naqueles dias as famílias crescerem em números de filhos para diversas finalidades, tais como domínio e posses de heranças. Por isso que eles tinham que ter as famílias grandes, para as heranças ficar de pai para filho. Outra coisa, proteção contra saqueadores, havia muito no mundo antigo, e também defesa na guerra. Então, quanto mais filhos uma família tivesse, mais benefícios ela teria. Dessa forma, acredita-se que Eucana, devido a ser influente e não ter filhos da mulher a quem mais amava, nós sabemos que ele dava porção dobrada para Ana, que no hebraico se pronuncia Haná, a mais amava, casou-se também com Penina, a fim de ter filhos e descendência. É bom lembrar que o fato de a sociedade aceitar um costume ou hábito não significa que isso seja aprovado por Deus. A gente percebe que eles estavam acostumados, irmãos, com aquela cultura de ter várias mulheres. E note que isso não incomodava nem para acusá-los no coração de que Deus poderia ou não receber o seu sacrifício. A Bíblia diz que o homem com 2 mulheres subia no templo para adorar a Deus como se nada tivesse acontecendo. Ele parecia-se ter um certo temor, não queria se voltar, ainda bem que a Bíblia não mostra nada sobre isso, porque muitas pessoas naquela época tinham se voltado abertamente à adoração aos outros deuses, aos ídolos pagãos. Graças a Deus que Eucana e a sua família, mesmo com costumes que não agradavam a Deus, ele ainda estava procurando servir somente a Deus. Mas olhe o sistema cultural em que o menino nasceu na cidade de Ramá e as tribos. Isso que Levi era, aliás, Eucana era da tribo de Levi, que deveria ser a tribo mais santa de todas as tribos, no sentido de separação. Agora, os próprios levitas estavam com 2, 3 mulheres. Os historiadores comentam que devido ao poder aquisitivo, se uma pessoa tivesse poder aquisitivo, poderia ter várias mulheres, contanto que sustentasse todas. Então, as pessoas mais pobres geralmente tinham apenas 2 mulheres. Então, nós entendemos que pela história, teve pessoas que tinham bens, tinham posses, tinham 5, 6, 7 mulheres. Nós vimos o caso do próprio rei Salomão, que teve aí centenas de mulheres, pela riqueza que ele tinha. Eu tive a experiência, hoje ainda isso existe lá no Oriente. Nós estivemos em Abu Dhabi, estivemos em Dubai, e ali o sheik de Dubai, a guia falou para nós que ele tem 2 mulheres. Olha que ele é poderoso, ele poderia ter 1000, mas ele tem só 2. Mas mesmo assim, isso não é aprovado por Deus pelos princípios da moralidade que Deus deseja e a pureza que Deus deseja para o seu povo. E existia a bigamia presente na família de Eucana, descendente dos levitas, e isso não era a perfeita vontade de Deus. Vamos para frente, terceiro tópico. Uma família piedosa. Contudo, eles não tinham se voltado para os ídolos. Estavam buscando apenas Jeová. Isso foi bom. A Bíblia registra que anualmente Eucana subia a Jerusalém com sua família para adorar, conforme 1 Samuel 1:21. Apesar de algumas coisas na família de Eucana não estar de acordo com a perfeita vontade de Deus, eles procuravam buscar e servir ao Deus verdadeiro, sem se voltar aos ídolos dos outros povos. E isso, graças a Deus, era bom para a família de Eucana. Eu creio que Deus observou tudo isso e ainda estava trabalhando naquela família, principalmente por meio das orações daquela mãe. Lembrando que Deus ouviu as orações da mãe, né? Então isso foi um ponto positivo para aquela família. Não estavam se voltando para os demais ídolos. Nós temos aqui a segunda parte da lição. Note que é muita informação.
Bastante informação. Até quero aqui abrir um parênteses aqui para comentar algo da lição passada. Teve um irmão que fez um comentário ali que ele não entendeu algumas explicações. É simples, irmãos. Esses livros aqui, para os judeus, só tinha um livro de Samuel, assim como só tinha um livro de Reis. 200 anos antes de Cristo, a Septuaginta fez a tradução do hebraico para o grego e colocaram lá 4 livros dos reinos. Aí ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto livro dos reinos, que é o livro de Samuel e o livro dos reis. Então ficou 4 livros dos reinos. Aí lá no século IV, quando o Papa pediu para Jerônimo fazer uma tradução do hebraico para o latim, ele fez a Vulgata, aí Jerônimo mudou. Ele colocou ali primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo reis. Mudou a expressão reinos para reis. Então essa expressão reis se conhece no livro dos reis aqui no século IV, depois de Cristo. Tá? Então antes disso era reinos para os cristãos. E aí depois umas novas versões da Vulgata, que a Igreja Católica disse que era oficial da Igreja, eles colocaram então primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. Ok? Se popularizou aí a partir do século IV, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis. Então, só para deixar claro que isso aí foi a partir do século IV, e é bem fácil para entender. Mas nós temos aqui, irmãos, dentro dessa questão, que é muita informação, quando a gente olha para a história registra muitas informações. E eu gosto de bastante informação, devido justamente a gente se dedicar nessa área. A gente é formado exatamente em história, também em teologia, mas eu amo a história. Voltar na história, você observa os erros, os acertos e tenta construir um presente melhor para gozar de um futuro bem-aventurado. Vamos lá, essa é a finalidade da história. Nós temos aqui a segunda parte, Samuel, fruto de oração. Os 3 tópicos aqui se relacionam intimamente, por isso que eu elaborei aqui um slide apenas. A humildade de Ana, Ana e sua amargura de alma, e também o pedido de Ana. Então nós vamos ver aqui, diante de tamanha adversidade que Ana enfrentava, ela demonstra ter plena confiança ao Deus verdadeiro. A Bíblia não registra nenhum mau testemunho de Ana. Pelo contrário, diante das afrontas de Penina e o infortúnio da esterilidade, Ana não age com incredulidade ou agressividade. Note que ela é uma mulher muito paciente, equilibrada. Ana buscava ao Senhor em oração. Para as tribos do povo de Deus, Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Mas para sua mãe, ele foi a recompensa de quem espera em Deus. Aleluia! Devido à sua fé e paciência diante de Deus, sua oração se tornou uma das mais famosas de toda a Bíblia e com um dos maiores resultados na história do povo de Deus. Vale a pena esperar em oração diante de Deus, pois os que assim fazem podem receber as mais ricas bênçãos de Deus. Por isso eu coloquei Salmo 40 ali, esperei com paciência. A gente vê que Samuel, fruto de oração, ele é resultado de uma postura extraordinária, espiritual, santa, paciente, prudente, de fé. Ela não esconde para Deus a sua amargura na alma. Ela mesmo fala para o profeta. É uma mulher amargurada, mas ela estava diante de Deus. Diante de Deus a gente pode abrir o nosso coração. Agora, perante a sua casa, a sua sociedade, a Bíblia não registra nenhum mau testemunho dela. Isso significa que ela era uma mulher equilibrada, prudente, confiava em Deus, tinha esperança no seu Deus, tinha fé no seu Deus, não era agressiva com Penina e não se desequilibrou em momento algum. Depositou toda a sua confiança no Deus verdadeiro e recebeu a recompensa da sua fé. Aleluia! Por isso que Samuel foi fruto de oração. Muitos anos, a Bíblia não fala quantos anos ela sofreu, mas muitos anos com certeza ela acumulou dentro de si aquela esperança, aquela paciência, aquela prudência, e tudo isso resultou num varão abençoado que serviu de bênção para o seu povo, e até os dias de hoje nós nos edificamos com os maravilhosos exemplos da vida de Samuel. Mas fica aqui o belíssimo exemplo dessa mãe que esperou em Deus. Como eu disse, para o povo, ele foi juiz, sacerdote, profeta. Para aquela mãe, resultado da recompensa, como vale a pena a recompensa de esperar
em Deus. Resultado da sua paciência e da sua fé. Aleluia! Nós temos aqui a terceira parte da lição, também 3 tópicos que se relacionam intimamente. Mostra aqui o nascimento de Samuel, aí vem o cumprimento do voto e a dedicação de Samuel. Olha só, estudiosos afirmam que o nome de Samuel está associado ao fato de Deus ter ouvido a oração de Hannah, ou seja, um pedido ouvido pelo Deus poderoso. Eu até vi um judeu explicando sobre o nome dele. Realmente o nome dele, para os judeus, está associado a Deus ter ouvido Ana. Então, por isso eu coloquei aqui, mas também aparece ali, é feita uma alusão ao poder de Deus, por causa da expressão El, que mostrava um Deus poderoso. Então, a melhor explicação, a melhor definição para o nome de Samuel é esse: um pedido ouvido pelo Deus poderoso. Aleluia! Por isso que ela colocou o nome de Samuel. Eucana disse a Ana: vai e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Naquela época, quando alguém dizia assim, Deus ouviu, significava que Deus tinha atendido. Então, quando ele diz Deus te conceda, foi o mesmo que ele dizer que Deus ouça a tua oração. E quando ela colocou Samuel, ela quis dizer Deus ouviu a minha oração. O Deus poderoso ouviu e atendeu a minha oração. Dessa forma, quando Deus concede o pedido, Ana cumpre o seu voto. Porque o próprio Deus, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz de agora não ser mais uma mulher estéril, que ela automaticamente foi cumprir o voto com alegria. 1000 vezes melhor para ela ter um filho sendo educado no tabernáculo do que morrer sem ser mãe. Então, facilmente ela cumpriu o seu voto. Hoje entendemos que Deus tinha um propósito de usar Samuel para uma restauração entre seu povo. Dessa forma, o menino precisava crescer separado dos costumes das tribos. E foi necessário ainda Deus ter agido de forma ativa. Para fazer o quê? Para fortalecer a Samuel diante dos escândalos dos filhos de Eli. Já vou explicar isso para os irmãos. Somente pelo agir de Deus foi possível Samuel crescer de forma pura e com firmeza para ser o homem responsável pela grande reforma vinda de Deus. Aleluia! Quando Deus fez o menino vir à existência, a mãe ficou grávida, nasceu o menino, então facilmente no coração dela Deus trabalhou e ela disse, não, agora eu vou levar o menino para o tabernáculo. Nós temos aqui o primeiro propósito, tirar o menino do meio das tribos pecaminosas. Se ele cresce no convívio daquelas tribos, da sociedade, dos costumes pagãos, ele ia se corromper. Então foi tirado o menino para o tabernáculo. Mas lá dentro do tabernáculo, tinha os filhos de Eli que davam péssimo testemunho. A Bíblia até registra o péssimo testemunho. Aí Deus, de forma ativa, que significa revelação ativa, Deus pessoalmente vem na terra para conversar. Ou vem na terra, ou do céu mesmo, ele conversa. Nós sabemos que foi uma visão noturna. A Bíblia diz, lá em Êxodo, Deus falando com Moisés, com Miriam, aliás, dizendo assim, ó, com os meus profetas eu falo por visão noturna, que era o estado que as pessoas estavam dormindo, os profetas, os demais profetas, e Deus falava em sonho. Quando era Deus falando, não era apenas um sonho, era uma visão noturna. E aí Deus diz, com Moisés eu falo face a face. Então, Moisés acordado, ouvia a voz de Deus. E Samuel estava dormindo, a Bíblia dá testemunho disso, e ele teve uma visão noturna, e nessa visão, ele ouviu a voz de Deus. Foi real a experiência que ele teve. Deus falou com ele. Mas como ele estava no estado de dormência, ele não entendeu. Aí foi até falar com Eli, pensando que tinha sido Eli. Aí quando isso ocorre por mais de uma vez, o próprio sacerdote ele entende. Não, Deus está falando contigo. Se você ouvir de novo, diga, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E aí aconteceu, e você vai notar no capítulo 3, 1 Samuel, uma conversa extensa que Deus teve com o menino. Olha, aí já não foi mais uma simples audição. Deus dialogou com o menino. Imagine a firmeza espiritual que esse menino não recebeu no seu coração. Deus conversou com ele. Isso trouxe uma firmeza tão grande para o coração de Samuel que todos os maus testemunhos dos filhos de Eli não comprometeu a vida espiritual de Samuel. Por isso que nós atribuímos toda a honra e toda a glória ao Deus de Israel, porque ele falou
ele trabalhou, ele cumpriu e ele mesmo guardou o menino em purificação, em santidade. E dessa forma Samuel pôde crescer, dando bom exemplo, cheio da graça, cheio da unção. E até na morte, ele mesmo questionou o povo. Por um acaso eu algum dia defraudei vocês? Dei algum mau testemunho? O povo em uma só voz disse não. Você foi um exemplo em tudo. Porque o próprio Deus deu essa estrutura espiritual para Samuel. Aleluia! Então a dedicação de Samuel, ela foi cumprida e o próprio Deus agiu para fortalecer o menino e se tornar a bênção que ele se tornou. O primeiro profeta em ofício em Israel e também ele foi um sacerdote exemplar e um juiz. Foi ele que deu início, você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, ele foi o primeiro a dar início ao ofício profético em Israel. Criou as escolas e depois chegou a ter mais de 20 mil profetas em Israel. Então, porque era necessário uma restauração. É por isso a importância dos profetas, homens de Deus. E a nossa conclusão nos diz assim: Samuel, símbolo do grande agir de Deus. É verdade que ele foi um homem muito usado por Deus, mas toda a honra e toda a glória ao nome de Deus. E aqui fica a lição, irmãos, para os dias de hoje. Todo bom resultado que se tem na obra de Deus, é claro que os homens têm participação, porque Deus nos dá a honra de participar da sua obra, mas todo mérito, toda honra e toda glória seja dada ao agir específico do nosso Deus. Aleluia! E fica a lição, Deus sempre vai agir em favor do seu povo, assim como ele agiu no coração de Ana, assim como ele agiu falando com Samuel e cumprindo a sua obra e trazendo o povo para uma nova restauração. Nos dias de hoje, ele sempre vai agir em favor de restaurar as nossas vidas e manter o bom andamento da sua obra. Aleluia! Eu convido você, domingo, a estar na igreja para estudar a lição de número 2. Entre conosco nesse curso, são 13 aulas gratuitos e tenho certeza que haverá muita edificação e frutificação no teu ministério. Deixa o teu aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.